A graça e a paz do Senhor Jesus. Outra mensagem, outra quinta-feira. Uau, que bênção! Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Eu que agradeço, né, por estar entrando nas casas, nos lares, através dessa transmissão, desse vídeo. E vamos trazer aqui mais um material para a nossa célula devocional nos lares. Que bênção! Nós vamos deixar esse legado, né? Nós vamos sempre estar produzindo esses vídeos, passando para os amados, para estar edificando a sua vida. E nesse momento é um devocional que substitui, por enquanto, o nosso ajuntamento de células. Amém? Vá orando pela sua célula, entre em contato com a sua célula, se relacione com as pessoas da célula, tá bom? É tempo de nós nos unirmos em oração, intercessão, tá? Não é porque nós estamos nos encontrando nos lares que nós vamos esquecer, não é verdade? Então, nós temos uma palavra para o seu coração. Queria que você interagisse aí com as pessoas que estão com você nessa reflexão, ok? Nós ministramos domingo agora a respeito de oração. Fizemos uma propaganda sobre a arma secreta da minha vida e logo a gente já revelou que a arma secreta é a oração. Diga, a oração é minha arma secreta em tempos de crise. Infelizmente, é como Elias. Elias estava lá, na caverna, bebendo a aguinha do rio, comendo carne que os corvos, os urubus traziam. Beleza. Quando acabou a água e os corvos, os urubus, não trouxeram mais carne, ele olhou para os céus e perguntou: o que tu queres de mim agora, Senhor? Tantas pessoas não são assim, que quando falta, quando aperta, é a hora que olha para os céus? Mas quero dizer para você, a oração é uma arma não só em tempos de crise, mas em tempos de paz. Porque na oração a gente tem estratégia de Deus. Oração, sabe, faz a gente fugir do ambiente da religiosidade. Porque quem não ora, ou quem ora de uma forma repetitiva, é um religioso. É um religioso. Sabe, a gente está numa maratona e na maratona são orar 3 vezes ao dia. Só o Senhor, em nome de Jesus. Orei, graças a Deus. Meu Deus, ninguém ora só para cumprir tabela. A gente ora porque sabe que na oração Deus está lá. E é um prazer estar na oração, estar onde Deus está. Então a oração faz parte do cristianismo. Não existe cristianismo sem Cristo, não existe cristianismo sem oração. Amém? Então vamos lá. Nós lemos o texto que está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Você já deve ter lido aí. Jesus, ele se retira para orar. E é interessante que a gente aprende que a nossa vida de oração, o homem não é maior do que ela. O homem não é maior do que sua vida de oração. Então eu entendo que a oração é delimitadora. Quanto mais eu oro, mais eu cresço. Quanto mais eu oro, mais eu tenho. Muita oração, diga comigo, muito poder. Diga, pouca oração, pouco poder. Então, muita oração, mais unção. Amém? Então, a primeira coisa que eu aprendo sobre oração é que quem ora, ele é menos estresse, menos cansado. Você vê que em Mateus capítulo 11, Jesus se retira para orar, Jesus está em oração, e quando ele sai daquela oração, ele chega para o povo e diz assim, olhando para eles, percebendo a situação deles, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Meu Deus! Que Deus é esse? Ele está na obra, trabalhando, vai orar, e a oração de Jesus não é aquela oração meia boca não, meu filho. A oração de Jesus
é aquela que fica até Deus falar, é aquela que, sabe, que é luta para não sair da presença. E ela ainda chega com o corpo desgastado, mas descansado, porque esse era o segredo de Jesus. A oração lhe dava forças. E ele ainda era capaz de dizer para os cansados: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lá no versículo 28. Meu Deus, está cansado? Eu vou aliviar vocês. Então esse é o primeiro benefício. Diga, quem ora se cansa menos. Quem ora se cansa menos. Aleluia. Então Jesus tinha muita disposição. Você já viu aqueles crentes indispostos? Jesus tinha muita disposição. Sabe por quê? Porque ele estava em constante comunhão com o Pai. Crente cansado, estressado, pensando em desistir, pode ver. Nós vamos mudar esse quadro. É que ora pouco. Ora menos do que os outros. Amém? Então eu faço uma pergunta para finalizar esse ponto. Em sua opinião, o que tem impedido o cristão de orar? O que tem impedido? Se a oração traz esse benefício todo, se essa oração me faz cansar menos, por que o cristão não ora? Talvez você esteja se perguntando, por que eu não oro? Aprenda isso e mude. Outra coisa, quem ora tem mais forças para vencer as dificuldades. Porque dificuldades vêm, uma época que vivemos agora, nós temos o discernimento que só espiritualmente, gente, buscando entender as coisas espirituais, é que a gente vai superar essa fase. Amém? Aí tem outra frase que diz o seguinte: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. É verdade. O texto aqui de Isaías 40, versículo 29, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você precisa de renovo das forças das suas forças? Então espera no Senhor. Esperar no Senhor é estar em oração. Pai, estou aqui esperando em Ti. E diz, que renova suas forças e ganha asas como águias e voa acima das dificuldades. Ele anda e não se cansa. Meu Deus, os que esperam no Senhor andam e não se cansam. Diga glória a Deus. A gente tem que aprender a orar e a esperar em Deus. E aprender a ouvir o que Deus tem para falar e obedecer. Não haja como Jonas desobediente. Ele era um homem de oração, era profeta, mas desobedeceu a ordem do Senhor. Então ele foi para um ambiente, de fuga, de esconderijo, não queria mais profetizar, não queria mais orar, não queria mais nada. Então ele foi para onde quis ir, pegou o barco para onde quis ir. Tem pessoas que estão em uma direção errada daquela que Deus falou, sabe? E aí o que acontece é que gente que está em fuga, acaba comprometendo vidas que estão ao seu redor. Jonas, naquela tempestade, aqueles homens iam morrer. Até que tiveram discernimento, fizeram um sorteio, caiu sobre Jonas, ele era o responsável, ele mesmo decidiu ser jogado nas águas, porque eles não quiseram fazer isso, os homens. E ali ele foi engolido por um peixe grande. E a palavra diz que no terceiro dia ele orou. Você vai orar, nem que você não queira. Você vai reconhecer o poder da oração, do Deus misericordioso, do Deus que tem controle nas suas mãos. A fuga, quando a gente está em fuga, tudo fala mais de Deus. É ou não é? Televisão fala, criança fala, natureza fala, coração fala, sonho fala. Parece que tudo fala mais de Deus.
E ali no terceiro dia só, o cara estava com o coração tão duro, meu Deus, que só no terceiro dia ele orou. E aí o peixe lançou, vomitou ele, aonde ele deveria estar desde o começo. Precisava ele ter passado por tempestade? Precisava ele ter sido jogado no mar e o peixe engolir? Precisava ele estar sendo vomitado, né, por um peixe? Não precisaria. Ele precisava era obedecer naquele momento. Então, o segundo benefício, né, quem ora tem forças para vencer dificuldades. Essa pessoa renova as suas forças. Como diz em Isaías 40, versículo 29 a 31. Então eu faço uma pergunta para você, em sua opinião. Porque muitos, quando enfrentam dificuldades, param de buscar a Deus. Parece que a opção primeira é o dinheiro. Parece que a opção primeira é a porta do empresário. É a porta da família. Parece que a primeira opção... Gente, aí quando todas as opções acabam, aí é que lembra que tem um Deus vivo, poderoso e verdadeiro que pode ajudar naquela situação. E na sua opinião, por que as pessoas têm dificuldades em orar nas suas crises, nas suas dificuldades? Me diga. Por quê? Terceiro lugar, sabia que quem ora rende mais? Produz mais frutos? Rende mais? Produz muito mais? Eclesiastes 10:10 fala o seguinte, que uma faca, quando está embotada, cega, você coloca muita força, você tem que botar mais força para poder cortar. Assim também são aqueles que não oram, que não têm a lâmina da sua oração, do machado da sua oração afiado. Parece que tudo fica mais difícil. Parece que as portas ficam mais difíceis de se abrir. Quem ora produz mais. Aleluia. A Bíblia fala lá em João também, capítulo 15, que nós temos que estar na videira para dar muitos frutos. Então quem não está enxertado na videira, em oração, em entrega, não consegue produzir tantos frutos. Então se você está enxertado, a palavra diz, você produz muitos frutos. Porque a palavra diz que sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Ele falou nada. E a gente fica tentando arrumar namorada, né? Arrumar emprego, ministrar, tudo sem consultar o Senhor. Então, sem Ele, nada podemos fazer, porque tudo que temos vem do alto, vem do Pai das luzes, vem daquele que te ama e que tem tudo pronto para a sua vida. Amém? Então, o que eu aprendo? Que isso é uma verdade que o diabo não quer que você saiba. Quem ora, produz mais. Cristão que ora, produz com mais facilidade e eficiência. Amém? Então afie seu machado da oração, meu filho. Deixa ele sempre afiado, porque vai chegar uma hora que alguém vai dizer, ore por mim. Vai chegar uma situação da sua vida que você vai ter que dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, me salva. Vai chegar uma hora que você precisa de uma resposta e não dá tempo ir para nenhum outro lugar a não ser nos pés de Jesus para pedir a direção e a salvação. Então eu faço uma pergunta a você. Você acha que está produzindo aquilo que Deus espera de você? Você está produzindo aquilo que Deus espera de você? Esta é uma pergunta. E para finalizar, meus queridos, quem ora produz um fruto que está na Bíblia, é o fruto do Espírito. A pessoa é mansa, a pessoa tem domínio próprio, a pessoa ama. Hein? A pessoa caminha, tem atitudes dignas de louvor. Gálatas 5, 22, 23, se vê lá os frutos do Espírito. Quanto mais perto nós estamos do Senhor pelo Espírito de Deus, mais manifestamos o fruto do Espírito. Esse negócio de fazer tudo menos orar é se afastar de Deus. E quem se afasta de Deus é um fraco que diz que é fraco. Mas aqueles que se aproximam de Deus é um fraco que está perto do forte que diz, sou forte, mesmo sendo fraco. Você entendeu isso aí? Né? Longe do forte você é um fraco.
mais perto do forte. Você é um fraco que pode declarar: sou forte. Por quê? Porque a tua força vem do Senhor. Vem do Senhor. Aleluia. Então eu faço uma outra pergunta a você. Você acha que hoje os cristãos têm manifestado o fruto do Espírito em suas vidas? Você acha que o seu cônjuge, você acha que os seus filhos, você acha que o seu pastor, você acha que os irmãos, sabe, eles têm produzido os frutos do Espírito? Leia de novo, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Amém? Então a nossa vida de oração ela tem que crescer em extensão, diga em extensão, ou seja, tem que orar muito, tem que orar muito. Isso vale para mim, vale para você, tem que orar. E também em intensidade, tem que haver verdade e profundidade na nossa oração, tem que ser uma oração intensa, sabe? Não só para cumprir tabela, não só para apaziguar a consciência cristã. Não, porque só assim, se for intensa, nós podemos usufruir da comunhão com o Pai, como Jesus usufruía. Ele tinha prazer em ir para a oração porque ele estava lá. Então nós vamos desfrutar dessa comunhão com o Pai e desfrutar do poder da oração. Há poder na oração. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado no nome de Jesus. Há poder na palavra. Há poder na oração. No nome de Jesus. Então decida nesse momento agora a tomar uma decisão de ser um homem e uma mulher de oração. Comece orando 10 minutos a mais. Comece orando 5 minutos a mais. E o Senhor vai se revelar para você. Porque haverá uma extensão de oração na sua vida. E uma intenção de se relacionar com o Pai. Então, a sua arma secreta não é um revólver, uma carteira de dinheiro, ou um cartão de uma autoridade ou de uma celebridade. A sua arma secreta é a oração. É a sua vida com Deus. E isso vai fazer a diferença na hora da angústia. Ok? Então que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que hoje mesmo você já comece a colocar em prática, tá? Você não é um religioso. Você é um filho de Deus que se relaciona com o Pai todos os dias. Beijo no coração e que haja um ambiente de oração e de unção na sua casa nesses dias, no nome de Jesus. Fique na paz.